Olá, tudo bem? Eu recebi essa semana uma mensagem de um amigo que me fez pensar sobre as diferenças, algumas poucas diferenças entre Brasil e Rússia. Uma delas é a seguinte: a Rússia não é igual ao Brasil. Se pensam em fazer uma parada gay lá, a polícia trata de nem deixar começar. Se fosse aqui, haveria uma manifestação dos direitos humanos. Pior do que a cartilha é ver a repórter de uma grande TV no Brasil, que já foi casada e pouco tempo depois de ser mãe largou o marido para se aventurar numa relação, com uma parceira numa relação lésbica, né? Dizer que lá ela vai ser menininha. Ora, por que ela não faz isso aqui mesmo? Perguntou esse meu amigo. Percebem a incoerência da postura? Aqui num país cristão, onde são livres, inclusive, para fazer manifestações públicas, se sentem discriminados, excluídos pelo patriarcado cristão, machista, homofóbico e fascista. Lá preferem ser menininhas e menininhos para não arrumarem problemas. Mas a mídia, que trabalha em prol da revolução cultural, camufla isso tudo muito bem. Como os eventos esportivos estão relacionados com o mundo político e dos negócios, onde rola muito dinheiro, não tem como deixar passar. Agora, o outro ponto em que vejo assim, uma grande diferença entre Brasil e Rússia, esse já destaca um aspecto positivo interessante. Eu li também essa semana uma nota em um jornal em que um comentarista chamava atenção para o fato de que os jogadores russos, pelo menos um jogador russo, toda vez que ele se via impedido, havia um impedimento, ele não avançava, ele interrompia a jogada. E aí o comentarista dessa mesma TV importante aqui no Brasil dizia o seguinte: por que ele não faz isso? Por que ele não continua? Vai que o juiz não está vendo. Está vendo como é que está aí? Onde é que está o problema? O problema está no DNA, talvez, do brasileiro, ou de muitos brasileiros, né? Sei que há muita gente boa e honesta ainda, né? Mas parece que há uma cultura impregnada, né? A tal da lei de Gerson. Tirar vantagem sempre em tudo. Se o juiz não está vendo, avance. Se o guarda não está vendo, passe o sinal, qual o problema? Quer dizer, somente quando estão observando, somente quando há um fiscal da lei é que nós vamos cumprir a lei. De fato, o Brasil não é a Rússia não é o Brasil. Nós vemos diferenças marcantes, né? No Brasil, pelo menos aqui as pessoas podem ter liberdade de expressão, pelo menos aqui os homossexuais podem se manifestar livremente, não é verdade? E muitas pessoas, curiosamente, aqui em nosso país ainda flertam com o socialismo, o marxismo cultural, quando nos países em que esse regime foi implantado, pensa na Coreia do Norte, pensa na ex-União Soviética e outros mais, esse tipo de manifestação era proibida. E ainda hoje, pelo que nós vemos aqui, na Rússia, esse tipo de coisa também é proibido. Então é bom pensar um pouquinho, né? Realmente, onde é que está a liberdade, que regime talvez seja o melhor para nós. E, pegando aí o lado bom, Brasil não é a Rússia também, porque, pelo menos por parte de um jogador, nós vemos integridade, vemos alguém que estava ali sendo fiel às regras do esporte, enquanto do nosso lado talvez a maioria só pense no proveito que pode tirar, ainda que transgrida essas regras. O ideal é que não fôssemos nem desse ou daquele país, mas que pudéssemos aproveitar os bons exemplos desse, daquele outro país, mas acima de tudo, ser cidadãos do céu. Os cidadãos do céu vivem sob a lei de Deus. Eles se orientam por aquilo que Deus mandou, Deus ordenou, e sabem que o que Deus pede de nós é o melhor. Eles não obedecem apenas quando estão sendo observados. Eles vivem sob o olhar de um Deus santo, mas amam tanto esse Deus que fazem aquilo que Ele pede com o maior prazer, sabendo que vai ser melhor para eles também essas ordens. Sejamos cidadãos dos céus. Não sejamos pautados pelas regras humanas, e enquanto vivemos aqui, sejamos realmente fiéis, íntegros, cumpridores da lei, e assim teremos uma vida muito mais digna, correta e abençoada. Um grande abraço para você.